Pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra que 85% dos moradores do estado do Rio de Janeiro apoiam aumentar a pena para condenados por homicídio a mando de organizações criminosas. Vamos lá, gente, mais uma vez, é um recorte do estado do Rio de Janeiro. 72% defendem enquadrar organizações do crime organizado como organizações terroristas, mas só 24% apoiam facilitar a compra de armas de fogo. O escritório de emergência para combater o crime organizado, criado pelo governo do Rio de Janeiro e também o governo federal, é muito bem-vindo para a população. 94% concordam com a instalação. Tem mais dados essa pesquisa, Eduardo, que vão chamando a atenção e eles vão chegando. Tem mais um dado que o Felipe Nunes postou aqui, ó. A operação policial parece ter aumentado a confiança da PM do Rio de Janeiro, das pessoas na PM, né? 65% para 72% cresceu nesse intervalo de tempo aí. E diminuído a confiança no Poder Judiciário de 67% para 61%. As Forças Armadas continuam com um alto nível de confiança por volta de 83%. O Toledo lembrava também das pesquisas da semana passada e teve uma outra que foi divulgada ontem, que aponta que 64% dos moradores do Rio de Janeiro aprovaram a mega operação e 20% desaprovaram. Ô Júnior, eu vou evitar ir além, porque eu não tenho tanta segurança para dizer o que direi agora. Mas desde 1983, quando começou o primeiro governo Brizola no Rio de Janeiro, que esse assunto não é tratado lá pelo governo estadual, a quem compete o primeiro embate, com a urgência, com a seriedade, com o vigor que necessitava. O Brizola, um brasileiro que merecia e merece respeito à sua memória, ele era inclusive acusado, sem nunca terem provado, de mancomunado com o crime, porque sabidamente ele não quis, em seus 2 mandatos, o confronto policial nas favelas do Rio de Janeiro. Ele evitava o assunto e, enfim, deixava correr frouxo. Essa é a verdade, essa é a verdade. Depois do Brizola para cá, nós todos sabemos que 5 governadores do Rio foram presos. Então, eles não apenas não combateram o crime, como eles eram o crime. Eu não me refiro ao atual, porque embora também já tenha denúncia contra ele, não foi preso, pelo menos até ontem. Então, o Rio sofre com essa omissão histórica. E por isso que a população está reagindo desse jeito. Ah, mas e o governo federal? Ô Júnior, se a gente voltar lá no Fernando Henrique, que era um sociólogo de centro, mas sociólogo, cheio de conversa, ele não queria falar de combate ao crime. Depois de Fernando Henrique, nós tivemos Lula 3 vezes, um pouco de Dilma, um pouco de Temer e o Bolsonaro. O Bolsonaro não entrou forte nessa questão, embora tivesse a bancada da bala, mas liberou o geral nas armas. O Temer é mamão com açúcar. E esses governos do Lula e da Dilma se resume àquela frase que o Lula deixou escapar outro dia, lá longe do Brasil. O traficante é vítima do usuário. Aquele ele deixou escapar. Ô amigo, como é que chama esse trem quando a gente solta um gafe? Como é que tem outro nome? É uma gafe. Ato falho. É ato falho. Aquele ato falho, você só solta o ato falho quando ele tá na sua cabeça, compadre. Subconsciente funcionando. E é isso que ele pensa. É isso que Macaé, Benedita, a esquerda que está no poder, exceto 5 anos, eu repito, um de Temer que não mexeu, outro de Bolsonaro que armou, a esquerda está no poder há quase 30 anos e não presta atenção que fuzil, que bomba, que granada, tem que ter combate federal. Então nós chegamos nessa situação. Por isso que o Rio de Janeiro está dizendo o seguinte, olha, pelo amor de Deus, se tiver que matar, mata. Nós precisamos de respirar, nós precisamos de ir à escola, precisamos de ir ao posto de saúde, precisamos comprar o gás que a gente quiser pelo mais barato, ter a TV que a gente quiser na net. A gente está cansado de ter um Estado paralelo mandando aqui e todo mundo fingindo que está combatendo. E aí, você vê esse montaréu de discurso, né? Eu, por essa fala minha aqui, vai um monte de gente que é de esquerda para a internet agora dizendo que eu estou defendendo a matança generalizada, o fim de todo qualquer respeito humano. A Globo mostrou ontem no Fantástico, Júnior. 50 criminosos dentro de uma casa vão sair. Eles saíram, se entregaram, ninguém foi executado, não, filho. Agora, você vai pedir para mim, será que o Moraes vai pedir para o governador do Rio, falar assim, ó, você faz uma operação sim, mas se chegar lá, os caras estiverem camuflados, no meio do mato, atirando a polícia, não matem. Pelo amor de Deus.
Ô, Bortoleto, os números vão chegando dentro disso que o Eduardo está falando aqui, ó. A pesquisa ainda, tá? Diz assim, ó, na visão da grande maioria, as facções estão envolvidas na política das pessoas. As pessoas acham isso, tá? Moram fora da favela, ou seja, não estão lá dentro da favela, dominam territórios porque as autoridades não fazem nada, lucram com serviços oferecidos nas comunidades e para quase 80% o problema da violência é que a PM prende e a justiça solta aquela frase que é clichê, mas que na prática é verdadeira. Eu vou fazer um recorte dessa pesquisa, Júnior, pelo seguinte: quando a gente começa a perguntar muita coisa, a gente tem muita informação, mas também corremos o risco de perder o foco. Eu digo isso pelo seguinte: se a gente for ao cerne do problema, nós vamos perceber que o Estado ele é omisso, ele não está lá dentro, é por isso que tomaram e ocuparam aquele lugar, é exatamente que, não sei se a grande e a alta liderança desses movimentos está dentro da favela ou se não está, mas vamos pensar o seguinte: o problema é dentro das favelas. O problema está acontecendo ali. Estão prejudicando as pessoas que moram ali. Como o Eduardo bem colocou aqui, várias temáticas de influência desses grupos terroristas. Então nós temos que resolver esse problema para depois resolver os outros. Vamos prender todo mundo que tem que prender, que está ali dentro da favela, fazer as incursões que precisam ser feitas, se revidar. O policial não pode ficar à mercê daquilo que está acontecendo e vai retornar com bala mesmo, vai acontecer. Eu disse aqui na semana passada, infelizmente, haverão mais mortes, mas nós precisamos que isso não pare por aqui, porque o que está dizendo claramente aqui é que o Rio de Janeiro, o Brasil, a gente não suporta mais. Foram vários anos de omissão, mas nós não podemos esperar mais. A gente precisa continuar, que aconteça no Rio de Janeiro e em outros estados, mas que aconteça firmemente uma posição dura do governo federal e dos governos estaduais para poder erradicar o crime. Nós temos talvez um fio de esperança, que começou com essa incursão, mas não pode parar por aqui. E aí, Marcelo da Fonseca, os dados são muitos. Então, os dados mostram um recorte também bastante curioso quando pega os moradores das comunidades, né? O apoio à operação dos moradores da comunidade mostra como que essa população está muito cansada de se sentir refém, né, do crime organizado. Agora, eu vou discordar do Bortoleto quando ele fala que tem que começar por ali, tem que começar pelo combate nas favelas. Eu acho que não, ali realmente uma operação necessária, tinha que acontecer até para começar a desmontar. Agora, o combate tem que começar nas fronteiras. A gente tem que começar a entender como que essa droga entra no Brasil tão fácil, sem nenhum tipo de controle. O Edu citou a matéria do Fantástico ontem, né? O Fantástico fez uma série de matérias, o Fantástico da TV Globo fez uma série de matérias sobre as facções criminosas. É impressionante a facilidade, como que as rotas do tráfico são conhecidas. E mesmo assim, a droga continua entrando de maneira muito fácil. Então, eu entendo que é importante a operação de combate, principalmente buscando as lideranças, né? Como parece que foi no caso essa operação, buscando o DOCA, o líder do Comando Vermelho. Mas, junto com isso, o Estado tem que atuar nas fronteiras, para que essa droga não entre de forma tão fácil. Porque aí sim você vai começar a ter algum tipo de resposta. Se você só faz operação na favela, né, elimina 121 bandidos, daqui a pouco vão ter 121 novos bandidos no lugar, e aí vai ser necessário uma nova operação. Eu acho que o Estado precisa começar a combater de forma inteligente as duas coisas. Faz operação onde o tráfico acontece, mas também impede que a droga entre. E depois que faz essa operação na favela, Bortoleto, o mais importante, o Estado não pode sair da favela. O Estado tem que continuar na favela para oferecer um outro tipo de oportunidade de vida para aquelas pessoas. Porque senão o crime organizado vai continuar dominando aquele território. Eu vou deixar Bortoleto e o Eduardo falar, só trazer a Edilene nesse assunto também, porque o nosso tempo está ficando curto. Fala, Edilene. Pois é, eu acho que o Marcelo foi muito sensato nessa fala dele, porque é isso, né? É uma ação multidisciplinar de combate ao crime organizado. Tem que ter fiscalização nas fronteiras, tem que ter serviço de inteligência para minar de forma financeira o tráfico de drogas e o crime organizado, que é muito mais que o tráfico de drogas no Brasil. Tem que ter presença ostensiva das forças de segurança nas vilas e favelas, mas o Estado não pode estar nas vilas e favelas apenas pelas forças de segurança. Tem que estar na oferta de educação, tem que estar na oferta do que é social, tem que estar na oferta de outras possibilidades que não o crime, que ele é muito atrativo para os jovens que moram nas vilas e favelas. Vamos lembrar como surgiram as vilas e favelas no Rio de Janeiro. Foram a partir da abolição da escravidão, quando aqueles que trabalhavam de graça foram para as margens porque não se pagava para eles trabalharem e exportaram mão de obra da Europa com pagamento para fazer trabalho que antes escravo fazia de graça no Brasil. Então aquilo virou algo que não tem a presença do Estado, cresceu de forma desestruturada, depois misturou com corrupção e hoje a gente tem o caos que a gente tem, o crime organizado
infiltrado em todas as parcelas da sociedade e lá no fronte temos participando e até nos cabeças do crime organizado as pessoas que moram muitas em vilas e favelas. Então essa é uma questão estrutural que precisa ser debatida a fundo, não é debater operação é bom, operação é ruim. Tem várias estratégias que devem ser adotadas e a gente deve olhar para isso com um olhar histórico, que é o que o Brasil precisa, que é o que o Brasil merece. Nós fizemos, Júnior, um debate sobre isso no Palavra Aberta de sábado, que já bate o recorde de visualizações, tem quase 100 mil visualizações, entre o deputado Carlos Jordi, que é do PL do Rio de Janeiro, e o deputado Tarcísio Mota, que é do PSOL também do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir os debates e o argumento de cada uma dessas partes, porque eu acho que cada um tem partes que podem ser consideradas, e o que falta é esquerda e direita se unirem no Brasil para, de fato, combater o crime organizado, porque todos passaram pelo poder e até agora ninguém conseguiu combater. Deixa eu me corrigir aqui, pedir até perdão ao ouvinte pelo erro, 117 bandidos e 4 policiais. Até porque nas matérias do Fantástico ontem a gente viu como que é pesado o trabalho dos policiais que entram numa favela para combater o crime organizado. Os caras recebendo tiro, né, fazendo um trabalho que tem que ser muito valorizado. E eu só quero dizer que o Marcelo discordou de mim, mas eu concordo com ele. Mas só para ficar claro, não podemos deixar de fatiar, porque senão a gente fica igual o pato, não faz nada direito. Tem que começar pelas incursões e fazer direito às incursões. E como essa gente que nos governa só se move com interesse eleitoral, escreve isso que eu estou falando agora, Júnior, anota. Eu agora sou Eduardo Tudor. Em no máximo 3 meses, a Polícia Federal Brasileira, que é muito boa, vai prender os 3 caras fortes do crime organizado no Rio. Por Lula dizer o seguinte, nós agimos. Escreve isso aí. Tomara, né, Edu? Escreve isso aí. Escreve isso aí. Para fazer justiça, eles fizeram uma operação há pouco tempo também, né? Isso, muito bom com o PCC. Só não pode parar por aqui. Mas eles vão pegar, porque esse cara mal na fita, eles vão recuperar desse jeito. Quando quer, pega. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e Leonardo Bortoleto. Agora o Acirantão. Bom dia para todo mundo, boa segunda-feira.